Então, bissexuais não são só homens e mulheres, também seriam os travestis e os transexuais. A atração afetiva e sexual por travestis e transexuais também. A questão de homem e mulher também é uma coisa bem complicada, né? Porque a gente definiu essa binarização dos gêneros, né? Existem homens, existem mulheres. Todo o resto que existe entre homens e mulheres, a gente ignora, né? Então, na verdade, a gente fala de homens e mulheres, mas quando a gente está falando de travesti, transexual e intersex, a gente vai falar um pouquinho também de homens e mulheres, de alguma maneira, tá? Mas uma pessoa bissexual pode sentir atração por travesti, por transexual, por intersex, por gay, por lésbica. Pode. Se vai realizar, aí depende da outra pessoa, né? Mesmo que seja uma pessoa outra, homem, mulher, no sentido tradicional, né? Enfim, mas é possível. É uma boa pergunta, mas a gente vai conseguir resolvê-la melhor daqui a um pouquinho. Então, eu sei que eu não te respondi ainda, mas daqui a pouquinho a gente vai... Mas também ninguém me respondeu intersex. E aí? Não, mas você estava cochichando, pode falar. Eu falei que eu não fazia ministério. Tá bom, então vou parar de sacanagem. Eu vou mudar o nome. Esse é um nome moderninho, mais novinho. Mas quem não cabulou as aulas de biologia todas deve ter ouvido falar de hermafroditas. As pessoas hermafroditas, agora vocês podem me ajudar. Quem não cabulou todas as aulas de biologia pode me dizer. Quem são as pessoas hermafroditas? São pessoas que nascem com características rudimentares, com caracteres primários rudimentares de ambos os sexos, né? Então, pode nascer com alguma coisa próxima à vagina e um saco escrotal, pode ter coisas assim, né? Nada completamente desenvolvido. Então, de todas as que a gente está falando, as pessoas intersex, que antigamente eram chamadas como hermafroditas, são as únicas que, na origem, tiveram um acidente genético, tá? Que causa isso. Então, a pessoa nasce com os caracteres primários dos dois sexos. O que acontece? Porque na nossa sociedade a gente tem uma dificuldade enorme com todos os matizes, né? Para nós ou é preto ou é branco e acabou o resto. Essas pessoas, elas passam muito cedo na vida por uma sequência de mutilações para ter o seu sexo finalmente designado, né? E eu, antigamente, antes de conhecer pessoas intersex, eu achava que isso era necessário, porque achava que causava problema para o corpo da pessoa, para o funcionamento, que quando a pessoa chegasse na puberdade, os hormônios iam ficar loucos, né? E ia trazer consequências para a saúde da pessoa. Mas depois que eu conheci pessoas intersex e conversei com elas, não é verdade, né? O problema não é com o corpo delas, para elas. O problema é o corpo delas não ser inteligível para as outras pessoas. Então, precisa ter lá na certidão de nascimento se é homem ou se é mulher. Precisa usar o banheiro masculino ou feminino. Entendeu? Então, essas pessoas acabam sendo submetidas, e muitas vezes, quando bebês, né, por cirurgias, para a designação do sexo. Acontece que, imaginem vocês, isso é chute mesmo, né? Porque só se a gente tiver um conhecimento técnico para saber. Vocês imaginam, é mais fácil construir um pênis ou uma vagina? Vagina. É muito mais fácil construir uma vagina. Então, dependendo da situação, né, o que a gente sabe é que a grande maioria das pessoas intersex acabam sofrendo cirurgias muito precocemente, sem ter nenhuma ideia do que elas são, sem ter sentido ainda o que elas são, e elas acabam sendo definidas, Zé, não faça isso, Zé. Elas acabam sendo definidas como mulheres. Machucou, meu Deus. Bom, vamos lá. Deu para entender aqui, gente? Qual é a grande questão? É que muitas vezes essa decisão ela é tomada por uma autoridade médica, muitas vezes sem consulta
aos pais, às vezes com consulta aos pais, mas muitas vezes sem consulta aos pais. Então, uma autoridade que não tem nada a ver com o que está acontecendo com essa pessoa, decide qual é o sexo biológico que ela vai ter a partir dali. Quando a pessoa chega num determinado momento da vida dela, muitas vezes acontece que o sentimento dela não é de ser mulher ou do sexo que foi designado para ela. Ela passa por uma certa confusão, imaginando que é lésbica, gay ou bissexual, até entender que, na verdade, ela se sente do outro sexo. Né? E designaram de maneira inadequada, incorreta, de maneira arbitrária, autoritária. Tá? No caso, quando duas pessoas têm um filho, até 18 anos, qualquer ação tomada referente ao mesmo, são os pais que decidem. Ah, sim. E caso isso não seja feito, existe uma... Não. Os pais autorizam, porque eles têm a mesma ideia que eu tinha. A intenção de que é necessário. Certo. Eles estão querendo ajudar o filho ou a filha. Eles querem que seja uma pessoa feliz e tudo mais. Acontece que quem decide e diz, olha, não, vai ser menina. É o médico. Como a gente que é leigo vai discutir, dizendo, não, vai ser menino, não, vamos, entendeu? Não, vamos esperar um pouco. Não pode, tem que ser já. Quanto antes você fizer, melhor. A gente acaba se submetendo à autoridade médica. E não só nesse caso, né? A gente tem vivido cada vez mais uma medicalização da nossa vida cotidiana. A gente... Só um exemplinho que não tem nada a ver com isso, mas, por exemplo... uma série de psiquiatras, de médicos, de neurologistas ministram Ritalina para crianças que supostamente têm TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e até hoje não se comprovou neurologicamente que existe essa doença. E a Ritalina tem lá na bula, né, que você não pode dar para criança, se não me engano, abaixo de 8 anos, e eles dão para criança de 5 anos. E depois, quando tiram, é uma droga que causa tanta dependência, que quando eles retiram a Ritalina, a criança tem, ou o adolescente, dependendo do caso, tem síndrome de abstinência violenta e muitas vezes vão ser adictos no futuro. Né? E assim a gente tem na nossa vida toda. Né? Mas então, tem problemas, no caso, se, por exemplo, se uma pessoa nasce e não faz cirurgia? Não. Não acontece nada? Não. O grande problema somos nós. Entendi. A nossa rejeição a essas pessoas. Porque esses corpos, para nós, passam a ser não inteligíveis. E aí a gente tem dificuldade de lidar com essas pessoas. Né? Então, o grande problema mesmo não é o corpo delas. Somos nós olhando para esse corpo e colocando ele num lugar estigmatizado. Tá? Bom, eu não vou falar muito mais sobre pessoas intersex, pelo seguinte, a gente não tem no Brasil um movimento de pessoas intersex. Eu conheço algumas pessoas de outros países que às vezes vêm falar aqui, às vezes a gente vai para lá falar. Tem um rapaz que na verdade não é rapaz nem moça, ele se chama Mauro Cabral, mas ele disse que gostaria de nunca ter tido definição nenhuma, né? Então é bastante complicada a situação. Ele tem o corpo muito mutilado. Eu soube de uma história, ele é argentino, eu soube de uma história, uma época que ele estava lá em Córdoba, na Argentina, tem um grupo parecido com o nosso, que chama Católicas por o Direito a Decidir, e eles estavam num evento, ele se sentiu mal, ele estava na casa de uma das companheiras nossas, ele se sentiu super mal, queriam chamar médico, e ele não quis, porque ele tinha muita vergonha do corpo, porque ele foi absolutamente mutilado várias vezes, né, para fazer essa adequação. Então, só para a gente ter ideia, né, vamos para outras coisas, porque estou vendo que está todo mundo ficando deprimido, não é a nossa intenção. Intersex, assim, temos uma síntese aí pra gente compreender. São pessoas que nasceram com caracteres sexuais primários de ambos os sexos. Que pode ou não se definir e fazer operação, por exemplo. O ideal seria que a pessoa decidisse, né? Sei. Tem gente que... Existem poucas pessoas que eu soube no Brasil que nunca fizeram. E tem uma vida tranquila, normal, 40, 50 anos, e nunca fizeram nenhuma definição. Né? Mas a grande maioria acaba sendo submetida a isso, porque os médicos dizem que sim, os pais querem o melhor para os seus filhos, se submetem também, e aí a gente tem uma consequência grave. Tá? Deu para sacar? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Beleza. Então agora vamos para alguma coisa que talvez seja mais simples para vocês do que intersex, o que são pessoas transexuais. Pode falar.
se transvestem, vestem de outro sexo, transvestem, querem ser outro. Você faz cirurgia, né? Transexual. Tô indo de baixo pra cima, então nós temos os transexuais. É só se transveste, mas transexual é quando ela muda de sexo, não é? Então, ela está dizendo que transexuais são pessoas que mudam de sexo. Alguém tem outra ideia? Parece que só você. Corajosa, brava rapaz.